Você acha que é só uma olhada, só um pensamento, mas é assim que começa. A luxúria sexual entra pelos olhos, corrompe sua mente e antes de perceber, tomou seu coração. Quantos homens capazes e fortes você conhece que perderam tudo porque não conseguiram controlar seus desejos? Nesse vídeo eu vou te falar a minha história com a luxúria sexual e como e por que eu fiz e faço a retenção sexual por meses. Segundo Aldous Huxley, um intelectual é alguém que encontrou algo mais interessante do que o sexo. Faz sentido. Argumenta-se que a única inteligência mesmo é a inteligência emocional, a nossa capacidade de autocontrole, que está relacionada à região do cérebro de força de vontade e vontade de viver também. A luxúria sexual é tão sedutora que faz o caminho para o inferno parecer o céu e o caminho para o céu parecer o inferno, de tão desafiador que é. Segundo Provérbios 5, 3 a 6, o rei Salomão disse que os lábios da mulher imoral podem ser tão doces como o mel, e os seus beijos tão suaves como o azeite. Porém, quando tudo termina, o que resta é amargura e sofrimento. A luxúria sexual não só te enfraquece, ela te deixa cego para a pessoa que é para você e para o futuro que Deus tem para você. Porque um homem consumido pela luxúria sexual nunca vai ver o verdadeiro valor de uma mulher. E se a mulher que vai ser virtuosa e ótima para a vida dele aparecer, ele não vai conseguir enxergar aquilo, porque ele vê as mulheres como uma fonte de prazer e satisfação. E muito cuidado, mulheres. Luxúria parece amor até chegar a hora de construir alguma coisa juntos, até chegar a hora de se sacrificar. Um homem vai fazer de tudo para te levar para a cama, vai fazer de tudo para te seduzir. A melhor versão dele vai ser apresentada. Quantas vezes você vai continuar caindo nessa? A gente vive um cenário muito cruel hoje, em que uma pequena porcentagem de homens tem acesso a uma grande porcentagem de mulheres e estão usando essa vantagem, de certa forma usando as mulheres de marmita para se satisfazer, satisfazer os prazeres deles. E muitas mulheres também se permitem isso na ilusão de que vão conseguir aquele cara, só que no fundo ele só está usando ela. Bom, a minha história com retenção sexual começou quando eu tinha 28 anos, há 3 anos atrás. E eu sempre quis gravar vídeos, eu fazia conteúdo, mas eu tinha vergonha de aparecer. E aí eu tive uma experiência de desilusão amorosa, eu fiquei completamente obcecado, eu estava consumido pela luxúria com uma menina que eu estava ficando. E para a mulher isso é extremamente broxante para a mulher, porque o desejo do homem, ele ultrapassa qualquer capacidade dele de ser generoso, no fundo. E ela já projeta isso lá para frente, ela vê que ele não seria um bom pai para os filhos, porque ele não tem estabilidade emocional, não tem autocontrole. Autocontrole é a característica mais masculina que tem. E autocuidado é a característica feminina. Então não adianta nada a mulher não se cuidar também. Claro que não adianta nada o homem não se cuidar também, também não adianta a mulher não ter autocontrole. Mas um homem com autocontrole é muito atraente para a mulher, e a mulher com autocuidado, que cuida do corpo, que cuida da mente, é muito atraente para o homem. Tá? Então, beleza, eu fiz essa retenção, 100 dias de retenção sexual, sem pornografia, sem masturbação, sem sexo casual, sem nada. Quando bateu 100 dias, comecei a gravar os vídeos. Coincidência? Eu acho que não. E aí, desde então, eu não parei mais, continuei gravando, não voltei para pornografia, não voltei para masturbação, mas fui tentado e caí algumas vezes, achando que é tranquilo, né? A gente acha que, bom, se eu falar para a menina que eu não quero nada e ela também não quiser nada, é tranquilo, não tem nenhuma, ninguém está enganando ninguém. Só que a gente sabe que a mulher libera muito mais ocitocina durante uma relação sexual. Então a mulher às vezes ela fala que não tem problema, mas no fundo lá ela vai alimentar uma esperançazinha que o cara vai mudar. E ao mesmo tempo para o homem, cada vez mais prazer, cada vez mais novidade, um novo parceiro toda hora, isso é extremamente dopaminérgico. É muito parecido com a pornografia, não é muito diferente nesse sentido. Não se engane, não é esse papo de energia, que a minha energia não é isso, cara. Apesar de eu acreditar nisso, mas é algo chamado defraudação emocional. É você agir com um mínimo de dignidade, de virtudes, por você mesmo, né? Nem que seja por você, porque você está iludindo várias pessoas e criando uma defraudação emocional. Então eu vejo aqui no hotel que eu estou passando um período aqui, eu não falo isso para me vangloriar, isso tudo é ilusão, isso tudo é vaidade, eu não me deixo levar por isso mais, já me deixei levar, mas aconteceu mais de uma vez de uma mulher se hospedar aqui no hotel para me conhecer. E eu vejo isso, eu fico, cara, eu não vou falar que eu fico preocupado com as pessoas, mas é, é meio preocupante sim, porque é uma mulher às vezes de 30 anos, que quer muito ter filho e ela tá com essa esperança e ela se coloca completamente disponível para mim. E eu não me relacionei com essas mulheres, eu tô aí alguns meses na retenção, tô batendo 3 meses de retenção sexual agora e eu nem tô contando os dias, mas é algo para mim hoje que não faz mais sentido e se Deus quiser eu vou continuar nesse caminho.
cada vez mais eu tenho mais clareza mental, espiritual, emocional. Eu nunca estive tão próximo do meu propósito de Deus. Vou contar mais sobre isso no vídeo. Mas eu vejo isso e é preocupante, e muitos homens tomariam vantagem disso e cairiam nessa tentação, é uma tentação espiritual mesmo, sabe? E a mulher não tem muita consciência disso e ela acha que é inofensivo, porque muitas vezes ela quer um afeto, ela quer um abraço. E a forma que ela descobriu de ter isso é praticando uma relação sexual ali, sem nenhuma intenção, fora de um casamento, fora de um relacionamento, com um cara aleatório. Mas lá no fundo ela vai alimentar uma esperança, então a pessoa que você vai se relacionar sem intenção, ela vai criar toda uma realidade na cabeça dela de vocês dois juntos. Tá? Então, e a mesma coisa, se você está aí preso na pornografia também, não é muito diferente, você está alimentando constantemente um submundo, né? É toda uma energia espiritual envolvida naquilo. E beleza, eu entendo que pô, é muito difícil, mesmo assim para muitos é muito desafiador, né? E muita gente fala, Rafa, é muito difícil largar a pornografia. Troca a palavra difícil por desafiador. Difícil significa inacessível, a etimologia difícil é inacessível. Desafiador é quem desafia a dor e vence a dor, se torna um vencedor. Então, realmente é cortar tudo, não é cortar só a pornografia e continuar se masturbando, a sua mente vai voltar para lá. Não é cortar masturbação e continuar tendo sexo casual, defraudação emocional, né, usando ali as mulheres. E a mesma coisa as mulheres também, muitas mulheres têm esse mesmo tipo de problema hoje, né, as mulheres confundindo isso com liberdade. Né? Qual é a intenção? Qual é a intenção? Qual é o sentido lógico de sexo casual? Não tem sentido. E aí eu achava que, bom, se eu tiver de vez em quando encontrar uma menina numa festa, achá-la legal, e a gente conversar, ir se conhecendo, ir saindo, e eventualmente a gente se relacionar sexualmente, não tem problema, né? Às vezes eu falo que eu não tô querendo um relacionamento, às vezes ela também não tá, e aí quando eu vi, eu tava, de novo voltei para os meus padrões de luxúria. Não pornografia, mas eu tava novamente ali, às vezes até me masturbando e pensando nessas coisas, e tendo esses pensamentos ao longo do dia, e desejando, indo atrás, e vendo no feed no Instagram, olhando essas imagens, e aí eu vi, caramba, entrou de novo na minha vida desse jeito assim. E aí isso foi alguns meses atrás, né, e sempre usando como desculpa, né, achando que isso vai ser bom para dormir melhor, ou isso é meio relaxante, ou o corpo precisa se masturbar. Não tem nenhuma evidência que você precisa se masturbar. Todas as pessoas que eu vejo falando isso não são pessoas que eu gostaria de tomar como exemplo, tá? Então, Deus sabe a hora, Deus sabe o momento certo para você se masturbar ou ter relação sexual, e eu nem recomendo se masturbar, sinceramente. Mas Deus sabe a hora e você tem que entregar e confiar um pouco, é praticar a virtude da fé, sabe? Muitos caras falando que tem problema com pornografia, tem problema de disfunção erétil. Por que será? Porque no fundo, você nem queria estar ali, cara. Você nem queria estar ali. Sabe por quê? Depois que você realizou o ato de pornografia ou de sexo casual, você percebe que, caramba, o que eu estou fazendo aqui? Ou seja, não tinha nenhum sentido lógico. Você foi totalmente guiado por um instinto animalesco, né? Então, isso te cega completamente. Então, eu recomendo, quando você conhecer alguém, você trabalha uma amizade, se torna amigo da pessoa. Vou bater 3 meses de retenção agora e, cara, eu tô completamente tranquilo. Você vai cada vez mais domando, você vai ser desafiado, né? Então, a partir do primeiro mês ali, você vai ter um boost de energia, mas vai vir um grande libido ali, e você vai aparecer vários desafios, você vai ficar mais atraente, você vai começar a carregar meio que uma aura mesmo, porque nenhum homem está fazendo isso, a grande maioria dos homens não está fazendo isso. E aí, eventualmente, você vai estabilizando um pouco, chega na marca de 2 meses ali, é claro que isso varia muito de pessoa para pessoa, mas a partir ali dos 2 meses, 70 dias ali, cara, você começa realmente a entrar num impulso, num momento que você percebe as distrações, é como se você fosse o Neo da Matrix mesmo. Então você está completamente focado, você tem mais tônus de dopamina, porque você não está nesse padrão fásico de dopamina, de picos e vales toda hora. Então eu recomendo muito experimentar, até como um experimento mesmo, quem tem essa curiosidade de ver o que acontece, sabe? E se não for experimento, usa a sua lógica, sabe? Aplica o sistema 2 de pensamento, segundo Daniel Kahneman, que é o pensamento mais longo, né, do livro Pensando Rápido e Devagar, o sistema pensamento mais lógico. Qual é o sentido? Qual é o sentido de você ficar se masturbando? Tem alguma lógica? Qual é o sentido
de você praticar sexo casual com pessoas que você não quer ter nada? Se você soubesse que você vai encontrar a sua pessoa mesmo, que você vai construir uma vida junto, daqui a 3 meses, você ia querer ficar brincando com um monte de pessoa? Se você fala sim, você é extremamente hedonista. Você só está buscando prazer, você está vivendo por prazer. Será que você está feliz? Será que está funcionando para você viver dessa forma? Você está realmente animado com a vida? Ou é só uma busca por prazer? Que nem no livro O Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, que todos os cidadãos estavam consumindo a droga soma, eles estavam em um estado constante de prazer, mas eles não tinham profundidade nenhuma, não tinham nenhuma intelectualidade, não tinham, eram completamente escravos daquele prazer ali imediato. Faz sentido para você viver assim? Quanto tempo você acha que o seu sistema de recompensa vai aguentar vivendo assim? Como que você acha que vai ser sua vida quando você tiver 40, 50 anos? Que é muito provável que vai acontecer. E aí eu comecei a ver que eu estava contribuindo para isso tudo. Porque por mais que eu saísse com a menina, fosse generoso, respeitasse ela e tudo, eu estava contribuindo para mais, eu era mais um cara que não deu certo com ela. E aí mais um cara. E muitas dessas meninas tinham problemas com os pais, elas tinham problemas com o pai, de querer a aprovação dos homens. Então eu vi que é extremamente. E muitas querem ter filhos, no fundo, então numa idade ali, dos 27 aos 30 anos, sabe? Nessa idade ali, meio querendo encontrar alguém para ter filho, e homens tomando vantagem ali daquela fase que elas estão, sabe? É complicado. Agora, retenção sexual, isso tudo só funciona se você redirecionar essa energia sexual para algo maior. Senão você vai ficar preso em pensamentos de luxúria, toda hora, toda hora. Tá? Então, se você for olhar lá o livro Pense em Riqueza, do Napoleon Hill, que é o Think and Grow Rich, tem um capítulo só sobre transmutação sexual. Esse livro é legal porque ele analisou vários grandes nomes do mundo e viram que essas pessoas elas tinham algo em comum. Elas não se rendiam a esse prazer imediato sexual. E se for ver no Brasil, que é um país extremamente dopaminérgico, a cultura do sexo, da bunga, do carnaval, né? Grandes nomes que eu não conheço aqui, mas vários grandes jogadores de futebol, famosos, jogando futebol que seria o possível futuro Pelé, né? Que poderia ter sido um Pelé, mas acabou não se tornando, não vou falar o nome aqui, mas a gente sabe o que acontece nas festas, a gente sabe o que acontece, né? E com essas pessoas, eles acabam se rendendo completamente. E não se engane, os mais escolhidos, as pessoas mais escolhidas para grandes coisas no mundo, vão ser as mais tentadas pela carne. Tá? É uma guerra espiritual, como diria Paulo na carta de Efésios. A nossa guerra não é de carne e osso, ela é de espírito. Então, se você for ver o rei Davi, ele foi tentado com a Batiba, ou Sansão com a Dalila. Então, grandes nomes que estão até na Bíblia foram tentados e caíram. Né? Algumas pessoas falam, e eu já pensei muito isso, Rafa, mas eu era viciado em pornografia na minha adolescência. Eu pensava, não, cara, foi demais, eu pequei demais, isso é imperdoável e muita gente vai para esse lugar na mente e fica ruminando o ciclo de culpa. Que orgulho é esse que você tem de achar que a bondade de Deus é menor do que os seus pecados? Que orgulho é esse? Jesus já te perdoa há muito tempo. É você aceitar isso e mudar de mente, arrepender-se pelos seus pecados. Arrepender é mudança de mente. Eu sei tudo isso que eu estou falando, eu sei que vai irritar alguns, vai ser gatilho para alguns que têm raiva de igreja, eu entendo. Porque na igreja tem homens ali. E muitas igrejas, cada vez mais hoje, está um caos, né? Eu mesmo não consigo, até hoje não encontrei uma igreja interessante para mim. Eu faço as minhas leituras sozinho mesmo. Agora, isso é muito libertador para outros. Eu estou falando com essas pessoas, eu não quero irritar ninguém. Se você não faz sentido para você, pula esse vídeo, sai do vídeo. Não quero irritar ninguém, eu estou passando o meu conhecimento que funcionou para mim e o que pode funcionar para você. Um homem guiado pela luxúria sexual é um homem que vai falhar com a sua família. Porque um pai que não consegue controlar o seu olhar vai criar filhos que não conseguem controlar suas ações. E um marido que está distraído com outras mulheres vai criar filhas que não conseguem confiar nos homens. Um homem dominado pela carne não vai ser guiado por virtudes. Você acha que seus desejos afetam apenas você. A luxúria sexual não quebra só a sua alma, também quebra o coração das pessoas que contam com você e enfraquece o das mulheres que confiam em você. E quando tudo está feito, o que resta é vergonha, culpa e vazio.
Não adianta lutar contra a luxúria sexual. O único jeito de parar é não alimentando ela. Para de ver esse tipo de conteúdo. Vai lá no Instagram, segura e coloca não tenho interesse. Começa a moldar o seu feed. Ao invés de consumir sem mente, consome de forma atenta. Ao invés do mindless scrolling, mindful scrolling. Tá? E começa a ler testemunhos. Busque a palavra de Deus, busque a sua fé. Tá? Não estou falando da minha fé, eu tenho a minha, busque a sua. O que eu vou falar agora vai ser complicado para algumas pessoas, vai irritar algumas pessoas, mas vai ser muito libertador para outras. A gente vive num mundo invertido. Tá? Isso vai explicar, o que eu vou falar agora vai explicar muita coisa que está acontecendo no mundo nesse momento. A gente vive num mundo invertido. Algumas pessoas acham que não existe alma, não existe espírito. Tudo bem, não estou falando com as pessoas. Mas provavelmente você acredita que você é um corpo com uma alma. Isso não é verdade. Você é uma alma que está vivendo num corpo. Segundo a física quântica, a gente é 99,999% energia não material, que a gente chama de alma, de espírito. Isso é um fato, mas afasta muitas pessoas por causa da nomenclatura que a gente usa. Espírito, isso já afasta muita gente, né? Porque é comercializável. Foi comercializado por muitos anos, né? Pelos mercadores da fé, os fariseus, que até fala na Bíblia disso. Então, você tem que fazer sua própria busca, cara. Você precisa fazer a sua busca. Busque, a sua alma pede isso, porque o corpo grita por prazer. O corpo vai sempre gritar por prazer. Se você não tiver um norte, se você não tiver uma prática de devoção regular, um bem maior, se você não entender como funciona o comportamento humano, se não entender como funcionam suas emoções, se não entender o seu contexto aqui na Terra, na vida, fica muito complicado de lutar contra isso, cara. É uma batalha que não é tão fácil de vencer assim. Nada fácil. Inclusive, se você está assistindo até agora, eu recomendo muito você entrar no protocolo MFMA, no desafio MFMA, são os meus produtos, para quem não sabe, mudança de hábito. Cara, o que você está esperando assim? Você assiste meus vídeos aí, por que você ainda não entrou no desafio 22 dias, sabe? No desafio 22 dias a gente colocou por R$ 97, você pode dividir em 12 vezes, menos que um café por mês, sabe? Menos que R$ 10 por mês, você vai ter 22 aulas completas, cada uma com exercício guiado, material, respiração guiada, meditação guiada, tudo guiado por mim, assim, absurdo. A gente fez um over-delivery absurdo, entregou tudo. Tem um protocolo MFMA que são vários módulos, com várias aulas em cada módulo, com guias também para você fazer exercícios guiados ali. Você tem também o Ferramentas MFMA, que vai vir junto do protocolo MFMA. Assim, o protocolo é absurdo, tanto de depoimento que a gente recebe diariamente, vidas transformadas, sabe? Você tá esperando o quê, cara? Tá esperando o quê, sabe? Você fica economizando, às vezes, com algumas coisas que não fazem o menor sentido e são economias burras, mas com algo que vai mudar a sua vida, você procurar a sua educação, sabe? A gente vive num mundo que a educação formal é uma indústria bilionária. Se for ver as faculdades, são bilhões aí para as pessoas, no final das contas, nem usarem um diploma. Mas um curso que é R$ 10 por mês, ou o protocolo, que é mais completo, que é R$ 40 por mês, a gente quer economizar, sabe? É menos que uma pizza pequena por mês. Reflete sobre isso, sabe? Pensa, dá uma olhada, eu vou deixar o link na descrição e no comentário fixado. Então, por que que os escolhidos são os que sofrem tentações mais fortes? Por que que pessoas como o Neymar, que são tão criativas e boas no futebol, é um fato que ele é extremamente talentoso, por que que essas pessoas acabam muitas vezes sendo as que mais são tentadas pela carne? Porque o mesmo mecanismo que faz essas pessoas serem muito ambiciosas e criativas é o mecanismo que faz elas se entregarem ao prazer imediato, sem esforço. Se chama sensibilidade à dopamina. As pessoas, elas se motivam muito rápido para qualquer coisa, inclusive para distrações que vão aparecer cada vez mais. Então, quanto mais a pessoa é ambiciosa e conquista coisas na vida, mais ela vai sendo tentada. Por isso que é importantíssimo você estar ancorado com alguma coisa, você ter algum centro, algum norte na sua vida. E entender como funciona a dopamina, todas as ferramentas também. Estar praticando tudo ao mesmo tempo. Então é a devoção ao bem maior, é a reprogramação mental e a libertação de traumas emocionais. E muitas dessas pessoas escolhidas tendem a ficar sozinhas e se isolarem. E elas se tornam alvos espirituais ainda mais fáceis. As pessoas são muitas vezes muito sensíveis espiritualmente também, elas conseguem detectar pequenas pistas na realidade, porque elas são extremamente sensíveis à dopamina. É o sistema dopaminérgico mesmo. Então, quanto maior a sua missão, maior o seu ataque. Mas lembra que tudo isso que você está passando tem um grande propósito.
Você vai ajudar as pessoas com isso, você pode inspirar as pessoas com isso. É o meu caso mesmo, me usa como uma inspiração também, não como um ídolo, né? Outro dia alguém veio falar, ah, Rafa, você é meu ídolo. Cara, eu entendo, mas assim, eu não sou ídolo de ninguém. O único ídolo é Jesus Cristo, é o único ser humano perfeito mesmo que já existiu. Tá? Então, tem aqui até uma... Por que que a luxúria sexual, né? Eu me perguntava, ah, mas tem a gula, e muitas pessoas cometem gula, por que que a luxúria sexual, ela parece ser tão, ela leva à morte mesmo, né? O cara vai levando uma coisa, vai levando a outra, e as coisas ficam muito feias na vida de muitos homens por causa disso. Então, você vê aqui em Coríntios, 1 Coríntios 6,18, fala, fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados, e pecado significa errar o alvo, tá? Todos os outros pecados que alguém comete são cometidos fora do corpo. Mas quem comete a imoralidade sexual peca contra o seu próprio corpo, porque você está usando, você está sendo usado e usando o corpo de outra pessoa com uma fonte de prazer, e a masturbação com a pornografia é o ápice disso. Você está usando o seu corpo ali como uma máquina de se dopar, né? Observa mais isso, traz esse olhar mais atento, mais observador para esse ato. O que é isso? Né? Você tem uma região do cérebro, que são os núcleos da base, são a região dopaminérgica também de movimento, controla o movimento, que no Parkinson fica afetada, que é a mesma que guia o movimento em direção ao prazer. Quando você vê, eu lembro quando eu era viciado em pornografia, quando eu vi, eu já estava começando a masturbar, eu pensei, o que é isso? Começa a trazer essa atenção, quebra esse padrão. Eu recomendo muito para isso o desafio de 22 dias, tá? E a gente fala muito disso, a gente começa falando dessa região, dos gânglios da base aí. Então, o propósito da luxúria é te tirar do seu caminho, do seu propósito maior. É te deixar confortável e satisfeito. É um ataque espiritual direto em você. Você vai ser testado. E quando o aluno está no teste, o professor fica em silêncio. Essa frase mudou minha vida. Você acha que às vezes Deus está em silêncio, mas ele não está em silêncio sem querer. Ele está vendo, está te testando, sabe para quê? Ele vai ver o seu comportamento e vai te presentear com algo muito maior, mas você tem que ser merecedor disso. É assim que funciona, é a lógica da fé, a lógica da entrega, da devoção bem maior. Não é você querer fazer só para você, não, eu vou fazer esse sacrifício a Deus. Então eu lembro, nesse período da retenção aí de 3 meses, teve uma tentação aí que eu conversei com uma menina e quase que eu caí, quase. E eu lembro que quando eu não caí, eu senti mais próximo mesmo do arquétipo, do símbolo de Jesus mesmo. E eu pensei só o seguinte, hoje eu penso assim, tudo para ti, Senhor. Esse sacrifício é para você que eu estou fazendo. E eu fico até arrepiado falando isso, porque e eu tinha vergonha de falar disso, porque algumas pessoas quando eu falo disso ficam com raiva, mas muitas outras falam, Rafa, não tenha vergonha, mano, de falar disso, sabe? Você vai ajudar as pessoas, vai inspirar as pessoas, e é isso, mano. Graças a Deus, Deus me abençoou tanto que eu tô chegando num ponto que eu não preciso mais me preocupar com isso. Então assim, ó, se você não gosta de ouvir essas coisas, você fica com raiva, pula, sai do canal, tira a inscrição, não tô preocupado com isso, tô fazendo aqui a forma que eu acho que é mais genuína para mim, que me ajudou, que funcionou para mim. Não tem como eu esconder isso mais, porque fez toda a diferença na minha vida. Tá? Eu ficava perdido, eu ia de uma coisa para outra, usava uma pulseira viking, nada contra, posso usar, mas não acreditar que ela vai me dar poderes místicos. Aí eu ia lá em uma religião e em outra religião, estava perdido e sempre me perdia. E depois que encontrei isso, minha vida mudou completamente. Depois que eu aceitei Jesus Cristo mesmo. Sem aquela coisa piegas de igreja, de religião, não, cara. É realmente você entender a lógica. Até recomendo o filme Em Defesa de Cristo. Dá uma olhada nesse filme lá. Ou vai ver Paixão de Cristo também, sabe? Um filme extremamente inspirador, mano. Várias vezes, quando eu tava prestes a pecar ali a luxúria, eu lembrava do filme Paixão de Cristo, que é a cena de Cristo sendo que é a cena de Cristo sendo crucificado e todo o que ele sofreu pela gente. Eu nunca entendi isso direito, né? Eu recomendo estudar, vai estudar, sabe? Vai ler, vai entender isso. Que eu achava que eu não precisava de Deus. Né? Eu consigo, mano. Tá ótimo. Então eu ia lá num padre, num pastor, ele fazia uma oração para mim, eu confessava, pá. Aí minha vida melhorava e eu esquecia. Tranquilo, foi eu que fiz isso. Vaidade, né? Vaidade, que é o pior dos pecados. Tudo é vaidade. Se for ver lá em Eclesiastes, o rei Salomão, que é o homem mais sábio do mundo, o homem que mais teve acesso a tudo, riquezas, mulheres, tudo, ele falava, tudo vaidade, tudo vai em direção à vaidade, que é você achar que é Deus. Tu vê a história de Lúcifer, é a vaidade que fez ele cair. Então, e é engraçado você olhar que Lúcifer, ele não é feio não, cara. Se você for ler, na Bíblia fala que Lúcifer era extremamente estético. Parece com o quê?
parece com a pornografia, né? Parece com a luxúria, a mulher escarnecedora, né? E para a mulher também que assiste, o homem sedutor, né? Vai ser tudo muito bonito, mas depois que tá feito, né? Então cuidado com as aparências. Estética não tem problema, mas tem que tomar muito cuidado para não ser levado por isso. E nenhuma outra força leva um homem ou mulher a criar, destruir ou perseguir algo como o desejo sexual. Aqueles que dominam essa energia transmutam ela, chegam num nível de genialidade inatingível para a maioria dos homens. Uma coisa que eu recomendo muito é treinar, cara. Assim, exercício físico intenso mesmo, aumenta o seu VO2 máximo, fazendo cardios intenso, tá? HIIT, musculação, dedica isso, canaliza para isso, sabe? Isso aí mudou minha vida. Eu lembro desse período, isso é muito doido falar disso, cara, porque eu tava fazendo essa retenção lá atrás, a primeira vez que eu fiz foi 90, 100 dias, né? E aí eu tava treinando e eu usava Growth, eu tomava esses suplementos aqui da Growth, não esse aqui é o hidrolisado, né, que eu gosto muito, é a creatina, é o que eu tô tomando hoje, mas boto um açaí, fica muito bom, açaí com mel, que aí é natural, não tem xarope nem nada. Esse aqui é o hidrolisado, que eu recomendo demais, cupom grátis, inclusive, vai te dar desconto qualquer compra no site da Growth, mas assim, e eu usava esses suplementos, eu não era patrocinado, e aí hoje eles me patrocinam, cara, assim, eu atribuo tudo isso a Deus, sabe? Para mim isso é uma bênção de Deus, eu nunca teria sido capaz de fazer isso sozinho, sabe? Criar tudo isso sozinho, enfim, peça e será dada. Mas você tem que estar no caminho, você tem que estar realmente com o coração quebrantado, você tem que se arrepender pelos seus pecados, você tem que mudar de mente. Metanoia, arrepender é de metanoia, do grego metanoia. Grande parte da Bíblia, dos manuscritos, foram escritos em grego antigo, né? E galera, assim, eu falo de Bíblia, tudo, não é só isso, né? Que eu acho assim, beleza, você vê, eu respeito muitos crentes, tem muita coisa que os crentes falam que é muito legal, mas muitos caem muito na gula, né, e não praticam, não praticam o exercício físico direito. Então, agora, ele tem muitas pessoas terapeutizadas, psicólogos que entendem muito de programação, de comportamento, de reprogramação mental e tudo, só que não tem nenhuma devoção bem maior, não tem nenhum centro, nem guia, e a gente está nessa guerra espiritual hoje vivendo. E aí também tem as pessoas super espiritualizadas e tudo, que acham muitas vezes são espiritualizadas, só que elas não têm nenhuma prática, elas não estudam mesmo ali nenhuma palavra, nada, e também elas não fazem essa reprogramação mental. Então, para mim, você junta o melhor dos três mundos. A lógica para mim é essa: a devoção, que é os crentes, né? A reprogramação mental, que é a neurociência, psicologia, medicina, né? Eu sou médico, engenheiro, para quem não sabe. E a parte de libertação de traumas, que é essa coisa do trauma familiar e tudo, que é muito legal também, tem muita coisa legal. Então você junta esses três, aí é elite, cara. Esquece. Ninguém vai segurar, tá? Mas é isso. Galera, obrigado pelo vídeo de hoje. Quem não está inscrito no canal, se inscreve para ver os próximos. Tamo junto e mais foco, menos ansiedade.